Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, estou aqui mais uma vez para deixar esse vídeo para a sua vida, a sua família, essa mensagem de Deus. Já agradecemos os irmãos que estão inscritos, os que não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal e deixa Deus te usar como canal de bênção, de vitória, né? Irmãos, Mateus capítulo 18, hoje nós vamos aprender algo interessante da Bíblia Sagrada. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, pôs-se no meio dele e disse: é verdade vos digo, se não vos converteres e não vos fizeres como menino ou criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior do reino dos céus. Irmãos, é uma importância a gente ensinar os nossos filhos a servir ao Senhor, a buscar ao Senhor, a ir à casa do Senhor, a adorar o Senhor, a orar, a pagar um certo preço, mesmo sendo pequeno, mas ensinar ele já como é servir a Deus de todo o coração. Porque a Bíblia diz que as crianças é o reino de Deus. São os futuros pregadores, os pastores, missionários, evangelistas, em geral, homens e mulheres que vão fazer diferença sobre a face dessa terra. Salomão diz que ensina o caminho que seu filho deve andar, para quando um dia ele crescer, ele não se desvie dele. Ah, pastor Samuel, mas se ele desviar, ele conhece o caminho, e um dia ele irá voltar, porque você o ensinou. Agora se coloque na posição, se você não consegue ensinar, se um dia ele sai, talvez ele não volte mais, aí você pode ficar com o coração amargurado com essa decepção. Então é interessante a gente ensinar o nosso filho o caminho certo, o caminho do Deus Todo-Poderoso. Então a gente sabe aqui que naquela mesma hora os discípulos chegaram aos pés de Jesus dizendo: Senhor, quem é o maior do reino? Eles acharam que Jesus ia dizer: o maior do reino é esse. Não. Jesus, a Bíblia chamou um menino no meio deles e colocaram: olha, se vocês, falou com os discípulos, se vocês não converterem como essa criança, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, Jesus quis nos ensinar que uma criança ela é pura, uma criança ela é genuína, uma criança ela é humilde, uma criança ela é inocente, Então Jesus quis ensinar isso. Portanto, aquele que não se tornar humilde como este menino, esse é o reino dos céus. Ou seja, para mim ser um reino de Cristo, eu tenho que se tornar como uma criança. Como tornar uma criança? Ser puro de coração, ser humilde, ser manso, aprender a amar o próximo, aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Então só assim eu vou ser o reino de Deus aqui nessa terra. Ah, mas como? Não, irmãos, se eu não aprender a ser humilde, eu não aprender a converter os meus maus caminhos, se eu não ser como uma criança, eu não sou reino de Deus não, tem que ser sincero. Se eu não tiver amor próprio, porque uma criança, quando você bate numa criança, quando você exorta uma criança, corrige uma criança, passa alguns minutos, a inocência dela é tão grande que ela vem, chega até você, te abraça, te beija, não lembra do que esquece do que aconteceu, porque a inocência, a pura, não tem pecado. É assim que Deus quer que a gente seja, puro no falar, no andar, no agir, puro no pregar, puro em falar do amor de Deus, inocente, humilde. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então deixa Deus te exaltar, Ah, pastor Samuel, tá faltando alguma coisa na minha vida para mim ser isso. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus não acrescenta nada na vida de ninguém, irmão, se não estiver faltando. Se a sua vida estiver faltando alguma coisa, pode seguir Mateus 6,33, viu? E Deus irá cumprir isso na sua vida, na sua família, viu? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina
a ser humilde de coração. Nos ensina a nos converter, ser puro. Meu Deus, como uma criança, Pai. Só assim nós seremos o reino do Senhor. Só assim nós podemos entrar no Teu reino, entrar no céu. Pai, se nós sermos humildes como uma criança, puro, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que nós seremos como o Senhor. Pois a Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E o Senhor disse que é manso e humilde de coração. O Senhor nos mostra o que é humildade, ó Pai, quando o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor nos mostra o que é humildade, Senhor. Quando o Senhor, aleluia, quando o Senhor nos fala, ó Pai, na sua palavra para ser humilde. Tanto que o Senhor é o Pai querido, aleluia, o Senhor na manjedoura nasceu. O Senhor entrou, ó Pai, aleluia, ó Deus, no burro, ó Pai, na entrada de Jerusalém, para fazer os seus milagres. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, abençoe essa irmã, abençoe esse irmão, nesse dia de hoje, ó Pai, que nós podemos ser bem-aventurados na sua presença. Pai, abençoe o teu povo, nos ensina a ser humilde como uma criança, nos ensina a ser simples como uma criança, nos ensina a ser puro como uma criança. Meu Deus, em nome de Jesus, somente no Senhor nós podemos confiar e acreditar que um dia após o outro nós podemos vencer, ser mais do que vencedores. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se inscreva em nosso vídeo, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar como canal de bênção, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.